Olá, vamos falar um pouquinho aí sobre os cenários econômicos e educação financeira, né? Essa palestra vai ser feita aí pelo Conselho Regional de Economia, o Corecon Ceará, né? E vai ser dada por Ricardo Coimbra, né? Que atualmente é o presidente do Conselho Regional de Economia, né? Também sou vice-presidente da PMEC Nordeste, sou professor de algumas instituições, como Unicef, Unifanol, UES, Unifametro, Estácio, né? E também certificado CNPI. Sou mestre em economia pela UFC, certo? Então vamos lá, falar um pouquinho aí, né, do que seria esse cenário que a gente está vivenciando hoje, né? Cenário de crise, né? E que as pessoas não sabem efetivamente o que é que vai acontecer e o que é que elas podem ou devem fazer em relação a esse momento que a gente está vivenciando de crise, né? E essa crise, como todos sabem, é uma crise que está muito relacionada com a Covid-19, com a pandemia. E de que forma é que isso daí impacta na atividade econômica, impacta no dia a dia dos indivíduos, na sociedade, na retração da atividade econômica, no emprego, no desemprego, na arrecadação do Estado, nos bens e serviços gerados à população. Então, a gente pode ter diversos impactos na atividade econômica, bem como também sobre a renda dos indivíduos, sobre os preços que podem impactar o consumo dos indivíduos e sobre o seu orçamento, sobre o seu dia a dia. Né? Então, a crise, né, ela impacta em toda a atividade econômica, impacta sobre o cidadão, sobre o indivíduo. Né? Eu trouxe algumas informações recentes aí sobre o que a gente está vivenciando hoje em função da crise, né? A gente está em processo de recuperação, de retomada, não só a nível nacional, como também a nível local. A gente vem observando esse processo de retomada da atividade econômica, e aqui no estado do Ceará, mais especificamente, a gente vem vendo aí que esse processo de retomada da atividade econômica vem gerando uma perspectiva positiva sobre a retomada da economia. É provável que a gente tenha um impacto menor, né, da pandemia se esse ritmo de retomada ele ocorrer de forma continuada, como vem acontecendo até o final do ano. Né? Então, os dados recentes mostram uma consistente recuperação do comércio, uma retomada da indústria, né, e também o início de reação do setor de serviços. Né? E aí eu coloquei, ó, beneficiado pela reabertura de algumas atividades, pelos estímulos econômicos, como crédito, auxílio emergencial, programas de proteção ao emprego. Né? Então, todos esses instrumentos utilizados vêm gerando uma perspectiva de recuperação da nossa economia. Né? E aí eu coloquei dados sobre as vendas de varejo, né? Que já retornaram ao nível pré-pandemia, favorecidas pela a reabertura, pela disseminação do comércio online, né? O e-commerce vem crescendo de forma efetiva agora no processo da pandemia, né? E várias empresas se estruturaram, né? Se fortaleceram nesse momento, principalmente aí com a possibilidade, né, de crescimento das vendas, um volume muito significativo aí de indivíduos recebendo recursos emergenciais de renda. Então, esse é mais ou menos uma ideia de perspectiva de cenário, né, do que a gente tem para a nossa economia aí em 2020. Analisando um pouco os dados aí do relatório Focus do Banco Central, que semanalmente divulgam as expectativas do mercado sobre o que deve acontecer na nossa economia, a gente tem aí informações recentes aí que mostram a perspectiva de queda da nossa economia para esse ano da ordem de 5,2%, né? E para o ano de 2021, aí uma expectativa positiva de um crescimento de 3,5%. É interessante observar que a taxa de juros está no patamar muito baixo, aí de 2% esse ano, e talvez suba um pouquinho para 2,7% em função, talvez, de uma perspectiva de um pequeno crescimento inflacionário. Ou seja, a expectativa de inflação para esse ano está muito próximo de 1,92%, e ano que vem algo em torno de 3%, segundo o IPCA. Já se a gente analisar pelas informações do IGPM,
né, tem um índice um pouco mais elevado, que ele tem uma composição forte aí da inflação que as empresas recebem, né, de 14,4 esse ano, de 4,3 no ano que vem. Expectativa aí de uma queda desse ano para o ano que vem da taxa de câmbio, né, esse ano algo em torno de 5,2%, e para o ano que vem algo em torno de 5%, né? Produção industrial, esse ano uma queda ainda da ordem de 7,2%, e ano que vem um crescimento de 5,2%. Já o saldo comercial das nossas exportações, mantendo-se aí em torno de 55, 56 bilhões, tanto no ano de 2020 como no ano de 2021, né? Bom, esses aí eram os principais dados, né, que eu queria comentar sobre esse cenário da nossa economia. Mas o que a gente vai falar agora é sobre o que é educação financeira, né? E o que é que a gente consegue entender do que é que seria um pouco da educação financeira, ou seja, aquilo que a gente falou da ambiência econômica, agora a gente tentando trazer para o nosso dia a dia, né? Para a nossa situação, do nosso recebimento e do nosso pagamento, ou seja, como é que eu controlo aí as minhas compras, como é que eu controlo os meus recebimentos, né? Vai sobrar dinheiro, não vai sobrar dinheiro? O que é educação financeira, né? É o comportamento diário sobre o que você tem de renda e como você gasta efetivamente a sua renda. O que é que você gasta com alimentação, com transporte, com moradia, e como é que você faz efetivamente esse processo de controle. Você conversa com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seu companheiro, com sua companheira, sobre o que vocês ganham e como vocês gastam o que ganham, né? É pensar isso de forma coletiva dentro do eixo familiar, na discussão daquilo que se recebe e daquilo que se gasta e como se gasta, né? Aí eu botei, ó, o que é educação financeira, né? E aí eu botei assim, algumas pessoas associam educação financeira com investimentos. Na verdade, não é bem isso que significa esse termo, pois possui essa educação, na verdade, quer dizer que você sabe lidar efetivamente com o seu dinheiro. E saber lidar com o dinheiro é valorizar o seu dinheiro. Você pode pensar, né, que sabe fazer isso, mas pode ser um engano, porque a sociedade que vivemos nos motiva a consumir, a ostentar e a aumentar continuadamente os nossos gastos, né? As propagandas publicitárias, o marketing, o tempo todo tentando incentivar e fazer com que a gente gaste muitas vezes aquilo que a gente não tem. E a gente precisa, né, fazer isso, porque a gente tem que pensar no curto, no médio, no longo prazo. A gente precisa se educar financeiramente, a gente precisa ter a capacidade de ganhar e de saber como gastar e pensar no futuro. Onde é que eu posso guardar esse meu dinheirinho, né? Antigamente a gente pensava em guardar no cofrinho, hoje a gente já deixa na instituição financeira, no banco, parte significativa das pessoas recebe o seu salário já na sua conta no banco e dali já fazem as suas movimentações, seja utilizando o próprio dinheiro em espécie, mais uma parte significativa utiliza, né, as operações de débito e de crédito, as transferências, né, o Pix agora, né, as novas tecnologias de pagamento. Então, saber efetivamente o porquê e como gastar os seus recursos. De que forma, né, se pensa fazer isso de forma sistematizada. Né, eu botei que a educação financeira é uma modalidade de aprendizado voltada a mostrar a importância de usar bem o seu dinheiro, construir a riqueza e diminuir os gastos que não são essenciais, que são gastos que não são essenciais, que não são importantes, que não são necessários ao indivíduo no seu dia a dia, na sua perspectiva daquilo que ele vai ter efetivamente de necessidade. E aí eu coloquei algumas dicas, né?
fazer uma lista dos seus gastos fixos, né? Fazer uma lista dos seus ganhos, né? Se eu tenho comissão, se eu tenho um salário, se eu tenho um percentual variável ao longo do tempo, verificar se o meu saldo é positivo ou negativo mês a mês, né? Avaliar dentro da minha lista de gastos aquilo que eu posso diminuir, né? Quais são os gastos financeiros que eu tenho? Eu tenho tarifa bancária muito elevada, eu posso mudar para uma conta digital sem tarifa, né? Então, tentar observar dentro daqueles gastos cotidianos que o indivíduo tem, né? Quais são aqueles pequenos gastos assim desnecessários que eu utilizo. Eu tenho muitos cartões de crédito, eu pago a anuidade de todos eles, né? Existe a possibilidade de eu ter cartão de crédito sem pagamento de tarifa, né? E à medida que você vai tentando cortar em relação aos gastos extras, como esses que a gente citou aqui, né? Observar quanto é que eu estou gastando todo dia no cafezinho, né? No lanche, como é que eu estou fazendo o meu deslocamento, eu estou dividindo com o colega ou com a colega o meu deslocamento, eu posso fazer isso de forma mais barata, eu moro perto do trabalho, mas eu continuo indo de carro, eu poderia ir a pé caminhando, eu poderia ir de bicicleta, né? Quais são as outras economias que eu poderia fazer? E à medida que eu vou conseguindo economizar esses recursos, eles vão para algum direcionamento. Eles podem ir também para investimento, né? Para ir acumulando esse recurso, pensando, né, no que você pode crescer ou acumular ao longo do tempo. Para isso, eu tenho que criar objetivos, eu tenho que ter metas, né, a alcançar. E quais são essas metas que eu quero alcançar? Eu quero comprar um veículo, eu quero comprar um imóvel, eu quero fazer uma viagem, eu quero casar, né? Eu quero promover uma festa para os meus filhos. Então, de acordo com cada objetivo de cada indivíduo, né? Você tem que criar os seus objetivos, as suas metas. Né? E aí, bom, tô começando a conseguir controlar as minhas despesas, né? E aí é difícil fazer isso, mas tem que ser fazer isso de forma continuada, de forma perseverante, dia a dia. Se você tem um caderninho que você faça as suas observações, vá fazendo essas anotações daquilo que você gasta, tente montar uma planilhazinha para que você possa fazer o acompanhamento disso, separando por subsetores, alimentação, transporte, moradia, saúde, lazer, entretenimento, né? Para que você possa ver ao longo do tempo se de repente você pode fazer algum corte. Existe também diversos aplicativos gratuitos, né, sobre controle de gastos, né, controle orçamentário. Então, você procura aí no seu smartphone os aplicativos gratuitos e, de repente, você pode fazer esse controle, né? Do que é que eu estou ganhando, do que é que eu estou gastando. Bom, e é isso, começou a sobrar algum dinheiro. Onde é que eu vou colocar essas reservas, né? O que é que eu posso fazer, onde é que eu posso investir esses meus recursos, né? E aí eu coloquei, né, que a gente pode colocar esses recursos em diversos locais. Isso vai depender se o indivíduo ele é um indivíduo mais conservador, se ele é um indivíduo mais arrojado, né? E eu coloquei informações aí, ó, que com a desvalorização de 3,44% no mês, o Ibovespa ampliou a perda no ano para 14,7%, né? Aqui a gente está analisando os dados de agosto, né? Até agosto de 2020. Passou a registrar uma perda de 1,75% em 12 meses. O dólar, pela cotação do fechamento, apresentou uma valorização de 5,2% e 36,58% no ano e 32,32% em 12 meses. Na renda fixa, houve uma desvalorização de 9,48% do Tesouro IPCA 2045, né, que levou a uma perda no ano de 7,5%, mas ainda mantendo um ganho de 2,67% em 12 meses. O CDI
rendimento de 0,16 no mês, 3,88 nos últimos 12 meses, enquanto a poupança teve um ganho de 0,13 no mês e 2,90 ao longo dos últimos 12 meses. O IPCA nos últimos 12 meses ficou em 2,44, né, com a variação de 0,24 em agosto, abaixo do centro da meta, que é de 4% no ano de 2020. Né? E aí, nos gráficos abaixo, eu vou mostrar nas próximas lâminas aí o que é que está acontecendo. Então, o que é que a gente pode observar? O indivíduo vai sobrar o dinheiro dele e ele vai ter que tentar identificar onde é que ele pode colocar o dinheiro dele. Ele pode colocar o dinheiro dele em ações, ele pode colocar o dinheiro dele no CDB, ele pode colocar o dinheiro dele no CDI, ele pode colocar o dinheiro dele na poupança, ele pode comprar título público, né? E o que é que é o monte dessas letrinhas aí, né? A gente vai falar um pouquinho de cada um dessas possibilidades, depois eu vou colocar aí uma tabelazinha de rentabilidade para que vocês tenham uma ideia, né, dessa perspectiva e de onde o indivíduo pode colocar o seu dinheiro. Eu coloquei aqui uma lista de títulos públicos, e o que é isso? Os indivíduos hoje, eles têm a possibilidade de fazer uma aplicação quando sobra o seu dinheiro no banco, mas eles podem também fazer isso de forma direta, sem um intermediário bancário. E aí, tem diversas opções de títulos públicos, como letras do Tesouro Nacional, letras financeiras do Tesouro, notas do Tesouro Nacional, Série A, Série B e Série C, né? E isso daí vai estar disponível para que alguém possa ter interesse lá no site do Tesouro Direto. Clica lá, tesourodireto.gov.br. É interessante que lá tem um programinha de como explica como o indivíduo pode fazer isso. Aí alguém pode falar, tá, mas isso aí é só para quem tem muito dinheiro. Não. Algumas frações de títulos podem começar em torno de R$30, tá certo? Então, o indivíduo já pode começar a fazer essas operações de títulos públicos, tá certo? Algumas empresas também, algumas corretoras, elas não cobram nenhuma taxa para que você faça esse tipo de operação com título público. Se alguns bancos, uma Caixa Econômica e o Banco do Brasil, se você também tiver conta nesses bancos, você pode fazer direto pelo próprio site da instituição financeira. Você olha lá a compra de títulos públicos, quais são os lotes que estão sendo negociados, perspectivas de remuneração e também taxa se houver. Eu creio que também nesses bancos não está tendo nenhuma cobrança de taxa por esse tipo de operação, tá certo? Já nos títulos privados, aí a gente tem CDI, CDB, tem a possibilidade de commercial papers e debentures, né? A gente tem aí a possibilidade de taxas um pouco diferenciadas, mas é interessante observar que, como eu comentei anteriormente, a taxa de juros aqui no Brasil hoje, a taxa Selic, que é a que remunera os títulos públicos, está em 2%. Então, a remuneração dos títulos públicos é mais ou menos aqueles 2% ao ano e mais algum tipo de ganho inflacionário, se houver, tá certo? E o CDB, o CDI, eles estão vinculados a percentuais daquele valor, certo? E aí é interessante que você analise na sua instituição financeira a perspectiva de retorno dessas aplicações, que elas são chamadas de aplicações em renda fixa, né? Para que você tenha uma ideia de perspectiva de remuneração ao ano. Mais à frente eu vou colocar alguns dados para que vocês possam ter um pouco de ideia, certo? Tem os fundos de investimento financeiro também, né? Que aí vai depender da montagem da carteira da instituição financeira, e aí hoje, nesse momento, o que se está negociando muito no mercado são os fundos de investimento imobiliários, FIIs, né? As pessoas acham que no processo de retomada da atividade econômica que a gente está vivenciando, e como as taxas de juros para o financiamento imobiliário está muito baixo, talvez seja um setor de atividade que tenha um crescimento muito forte ao longo dos próximos anos. Então, é interessante também começar a observar os fundos de investimentos imobiliários, tá certo? E diversas modalidades de aplicações financeiras. A gente tem renda fixa de curto prazo, o referenciado em dólar, o referenciado em euro e o referenciado no DI,
né, que é do CDI, do depósito interbancário, né? E aí, outras pessoas perguntam também, e o mercado de capitais? O que é o mercado de capitais? Por que é que está tendo um crescimento muito forte dos indivíduos hoje investindo em mercado de capitais? Porque, como eu falei anteriormente, as taxas de juros estão relativamente baixas. Então, a perspectiva de que investir em mercado de capitais, em se tornar sócio das companhias, você tem a possibilidade de receber a lucratividade das companhias e também, a depender da valorização dessas ações ao longo do tempo, né? Então, o que é o mercado de capitais de um modo geral? É um mercado composto onde existem as bolsas de valores, onde se negociam através das sociedades corretoras a compra e a venda da participação acionária das empresas. Pode ter venda de ações, comercialização de debêntures e de papéis comerciais, os chamados commercial papers, né? Então, as ações são títulos emitidos pelas sociedades anônimas que representam a menor fração de capital emitente de uma determinada empresa, né? O investidor é o proprietário da empresa, é o acionista, e ele tem possibilidade de receber os seus lucros anualmente, caso a empresa tenha lucro. Então, tem muitas pessoas que compram hoje as ações da empresa na perspectiva de que anualmente recebam os dividendos, né? E que, como a taxa de juros está muito baixa, a perspectiva é de que seja bastante interessante para muitos desses potenciais investidores. As debêntures são títulos emitidos também pelas sociedades anônimas, só que aí é com data de vencimento e a remuneração é com base em juros ou participação nos lucros, à medida que você possa analisar que tipo de debênture que foi lançada no mercado. E os papéis comerciais, os commercial papers, né, são notas promissórias de curto prazo, né, que muitas vezes as empresas utilizam para financiar o seu capital de giro. E também são negociadas no mercado. Aí agora eu coloquei aqui, né, uma tabelazinha de rentabilidade, né, de janeiro a agosto, né, do que se teve no mercado, né? Então, se a gente observar aí, o que mais cresceu de janeiro a agosto, em função da própria crise, são aquelas operações que geram uma perspectiva de mais cautela por parte das pessoas. As pessoas vincularam as suas operações à compra de moedas estrangeiras, como o euro e como o dólar, né? E também no direcionamento na compra de operações de ouro, né? Através da B3, das corretoras que vendem operações de contratos de ouro. E também de títulos vinculados aí à inflação, como o IGPM, o Tesouro Prefixado de 2023. Se a gente observar, né, ó, a rentabilidade das moedas e do ouro foi muito grande no início do ano. E se a gente observar lá na Bovespa, ó, no acumulado do ano, a Bovespa está com uma queda de 14,7%. Ou seja, o valor das ações estão menores 14,7% numa média geral, né? Contudo, isso não significa dizer que as empresas não terão lucro. Elas poderão ter lucro e você receber o dividendo, mesmo com uma queda de valor da companhia. Então, a gente pode observar aí, ó, que a média de remuneração dos títulos ao ano, né, os LCIs, LCAs, CDB, CDI, é em torno de 2, 2,5%. Isso em função de quê? Da forte redução dos juros por conta da gente ter níveis inflacionários mais baixos. Então, tem essa possibilidade aí de, à medida que o dinheiro sobra, você gerar uma perspectiva dos seus investimentos. Ok? Então, em função disso, coloco os meus contatos aí, caso vocês queiram depois tirar alguma dúvida, alguma pergunta, né? O meu e-mail, ricardo.coimbra@gmail, e o meu Instagram, Ricardo Coimbra Oficial. Sempre lá estão aí as minhas entrevistas, os debates que eu participo, né? Informações gerais aí sobre economia, sobre finanças, sobre o acompanhamento da nossa economia, do nosso mercado financeiro.